Conosco agora o doutor Andrei Salmazo, doutor Andrei que foi procurador-geral da OAB Paraná por 10 anos, é atual presidente da Comissão Estadual de Prerrogativas e presidente da APACRIM, Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, além de ser, claro, advogado criminalista. Doutor Andrei, então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e com certeza será muito vantajoso para nós aí ouvi-lo e contar com a sua experiência. Doutor, estamos aí em tempos de pandemia, né? Tá bem diferente, né, a nossa atuação por conta das restrições. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós como que está funcionando aí os atendimentos, até para nós esclarecermos e auxiliar os colegas aí. Claro. Cadeira, acho que é importante a gente primeiro frisar que a advocacia criminal, sem entrar em mérito com relação às outras áreas do direito, mas é a que mais sofre com a pandemia. Não por questões de clientela, isso é uma coisa que está todo mundo sofrendo, mas com relação ao próprio exercício da advocacia criminal. A advocacia criminal ela é um pouco diferente das demais, né? A gente tem essa questão do contato pessoal, de contato com o cliente preso, de contato na delegacia, de participar de uma busca e apreensão, de fazer despacho com juízes, embargadores, com o Ministério Público. Então, a advocacia criminal ela é um pouco diferente da advocacia de outros ramos. Então, eu não tenho medo de falar para você que a gente sente muito isso. Até porque eu penso que a advocacia criminal ela é mais humanizada. Não à toa que nós tratamos da liberdade das pessoas, da vida das pessoas, e faz parte da humanidade contato pessoal. Então, esse corpo a corpo é imprescindível. Que a pandemia está atingindo muito mais o exercício da advocacia criminal do que das outras. Em alguns estados, acho que aqui no Paraná já é assim, a advocacia ela é um serviço essencial, foi caracterizado como um exercício essencial. E graças à advocacia criminal. Porque se uma pessoa for presa, quem tem que apelar é o advogado criminalista. Se acontece alguma situação relacionada à prática de algum crime, é a advocacia criminal que tem que sair da sua casa e atender o cliente. Então, isso demonstra a importância da advocacia criminal e as dificuldades do exercício da advocacia criminal em tempos de coronavírus. Sim. Para nós, doutor André, como você disse, é imprescindível esse corpo a corpo, né? O olho no olho, o sentir, né? E até quando vamos aí tratar com as autoridades, né? Poder olhar nos olhos deles e falar com segurança. Eventual direito que está sendo suprimido, né, doutor? É isso mesmo. No caso aí, quando vamos sustentar oralmente, agora temos que sustentar virtualmente. Uhum. E é muito diferente, né? Temos aí o caso das audiências virtuais, eu mesmo já fiz algumas essa semana, e de fato eu entendo que, embora está sendo realizado, não vai prejudicar, vamos dizer, a celeridade dos atos, mas prejudica muito o nosso exercício. Não tenho dúvida, meu amigo. A pandemia, ela requer um sacrifício. Isso a gente não pode negar. A gente tem que se sacrificar também. E a forma de se sacrificar é essa, de ter esses atos processuais de forma virtual. Já adiantando, o meu medo é que gostem dessa moda. E se perpetue. Então, essa é a grande questão, de que isso não se perpetue depois de fim essa pandemia e tudo, essa coisa terrível que está acontecendo no mundo. Então, mas é uma coisa que a gente não pode fugir. Eu sou a favor de que os processos corram, eu sou a favor, principalmente no Paraná. Tem outros estados que têm outra realidade. Mas no Paraná, a maioria dos processos são virtuais, 100% dos processos são virtuais. Então, eu sou a favor de que tenham prazos, que se tenham audiências, mas que se dê garantias do exercício pleno da advocacia. Então, se tiver alguma situação que o advogado perceba que não vai conseguir a plenitude da defesa do cliente, essa audiência tem que ser designada.
Então, mas eu acho que o barco tem que ir seguindo, porque a gente consegue fazer tudo do nosso escritório. Sim. E eu até dou um exemplo, tive uma audiência essa semana e foi muito cansativo, porque está todo mundo aprendendo a lidar com o sistema, é diferente não só para os advogados, mas para as autoridades também. Vemos que todo mundo está com muito boa vontade, né? Mas tem falha. Sim. Tem hora que você não escuta, teve testemunha que desligou, outro acabou a carga do celular e tudo isso aí tem que ir voltando. Então, uma audiência que normalmente tinha uma pluralidade de réus, demoraria aí, eu creio que 1h30, demorou mais ou menos 4h30. Então é bem cansativo. Mas, enfim, aconteceu. Eu quero ver quando nós formos degravar isso tudo, né? Tá louco, isso vai ser terrível, Mas é o sacrifício. Mas faz parte, né, meu amigo? Sem dúvida. Doutor, e para despachar com as autoridades, hoje, em caso de recurso aos tribunais, né? Como vocês estão procedendo aí? Nossa realidade aqui é de enviar memoriais por e-mail, tentar falar por telefone. Despachar, às vezes que eu tentei, eu consegui bem tranquilo, consegui falar com 2 juízes das varas criminais aqui em Curitiba e um desembargador. Dos juízes eu liguei no telefone do plantão da vara, falei com o assessor falou com o juiz, a gente marcou um horário, eles me mandaram um link. Tem um programinha aqui, um aplicativo que é o Cisco App, até usado nas sustentações, me passaram um link, a senha, no horário marcado falei com o juiz e com o desembargador, bem tranquilo, me ouviram muito bem, foi um papo bem amistoso, bem legal, e que deu certo. Como falei, a gente perde esse contato humano, né, que é muito importante, mas não tem, hoje é o que tem e para mim deu certo com relação ao contato com os juízes. Com o desembargador eu também consegui, mas eu encaminhei um e-mail para a assessoria, me mandaram um e-mail de volta, respondendo com horário, foi no Cisco também, deu tudo certo, foi bem legal, Excelente. Quero cumprimentar aqui o doutor Anderson Alarcon, obrigado pela presença na live, cumprimentar todos os colegas que estão nos assistindo, a pessoa do doutor Anderson e também do doutor Tiago Binatti, nosso conselheiro de ética aqui da subseção. Até o doutor Tiago, esses dias, me disse que ele até gostou de despachar dessa forma no tribunal, que ele sentiu que o desembargador, quando foi falar com ele, estava mais por dentro do normal, do que da forma tradicional de nós irmos pessoalmente no gabinete. Então, tudo tem as suas vantagens, né? O segredo vai ser a gente dosar e que seja uma alternativa para o advogado. Então, vocês aí de Maringá, é muito melhor vocês falarem por videoconferência do que vir até aqui em Curitiba para falar com o desembargador. Então, mas tem que ser uma alternativa e não uma exigência, né? Então, se o colega achar melhor fazer isso por videoconferência, bacana. Mais ou menos como tem no TRF. A gente consegue fazer a sustentação ou presencial ou aqui na Justiça Federal com um horário marcado, com videoconferência, que não é tão bom. Eu já fiz algumas e não é a mesma coisa de fazer presencial, mas é uma alternativa, né? O cliente achou melhor não pagar, ter essa despesa a mais de ir até Porto Alegre, mas foi legal. E é uma alternativa que a gente tem que usar. Mas, como eu falei, tem que ser uma alternativa e não uma regra. Sim, eu acho que o advogado, né, tendo essa opção, se o cliente muitas vezes não tem condição de arcar com as despesas, principalmente do interior, para ir até o tribunal, que faça assim. Mas pelo menos para mim, como para o senhor nos disse já, presencial faz toda a diferença. Talvez porque nós somos um advogado um pouco mais antigo já, né, doutor? Não sei, esses advogados novos que têm mais acerto aí com a tecnologia, se eles talvez possam gostar mais. Para cumprimentar o doutor Marcos Cristiani, obrigado, doutor Marcos, por estar sempre aí prestigiando a OAB e as nossas lives. Pois não, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, Caldeira, das sustentações no tribunal, que acho que é um tema bacana. Primeiramente, foi feito um decreto 172 de 2020. Ainda não havia os julgamentos online, né? Eram tudo feito na plataforma virtual. E esse decreto, ele estabeleceu a possibilidade do advogado gravar um vídeo e encaminhar
para os desembargadores acompanhar a sustentação. Isso eu acho uma coisa terrível, né? Isso eu acho uma excrescência, porque ao vivo a gente não consegue, muitas vezes, chamar a atenção dos desembargadores. Não vai ser num vídeo que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que descartar de pronto. Eu não fiz, mas eu acho que não é legal, não quero fazer. Mas, com a Instrução Normativa 5 de 2020, que foi agora de 29 de abril, eu acho que isso foi um pouco descartado, que começaram a ter os julgamentos virtuais, mas online, né? Então, o advogado, ele pode, primeiro é lançado o julgamento pela plataforma virtual, plenário virtual, o advogado pede para que vá para a física, que não está sendo tão física assim, e lá o advogado tem 24 horas para pedir para que realize sustentação oral. Então, o procedimento é mais ou menos esse. A Secretaria da Câmara encaminha um e-mail com o login e uma senha para essa plataforma, que é o Cisco WebX. O advogado baixa, entra e faz a sustentação. O legal também, não sei também se é muito legal, eu não gosto muito, é a possibilidade de acompanhar virtualmente. Hoje, com a pandemia, não tem outra saída, é isso mesmo. Mas eu tenho medo que se torne daqui a pouco como os julgamentos do STF, que não tem fim nunca, né? Mas o advogado pode acompanhar pelo YouTube todos os julgamentos do nosso Tribunal de Justiça. Então, hoje, não tem muita saída, é isso mesmo, mas depois de acabar a pandemia, eu não sou muito favorável que isso permaneça. Sim, porque o STF, como você disse, o STF sofreu muito com essa opinião pública, né? Acaba covardando aí os julgadores, né? Muitas questões aí que achávamos que não houvesse dúvida os ministros, acabaram virando aí verdadeiros martírios para a advocacia, né? Como a prisão em segundo grau. Né? É isso mesmo. E julgamentos que não acabam nunca, né? O que é para ser um pouco mais objetivo, que são votos de 3 horas. Isso é desnecessário, né? Então, eu tenho medo que o nosso tribunal, com essa questão do YouTube, continue, que vire esse martírio para todo mundo. E acaba jogando para a torcida, que é péssimo pro jurisdicionado, né, doutor? Exatamente. Doutor, vamos falar um pouco... Só tem um detalhe que é legal. Desculpe. Para os advogados que estão com alguma dificuldade de sustentar, a OAB do Paraná tem um serviço para ajudar os colegas, né? O advogado entra, manda um e-mail, o e-mail é teste.webx@oabpr.org.br, diz que tem alguma dúvida, é agendado com um funcionário da OAB que auxilia em tudo, auxilia como tem que fazer o pedido, auxilia na questão do equipamento, se o microfone está funcionando, se a câmera está funcionando. Então, é uma coisa bem bacana esse serviço que a Seccional do Paraná está oferecendo. Então, só para quem tiver essa necessidade, é teste.webx@oabpr.org.br. Já tiveram mais de 1.500 pedidos, para você ter uma ideia. Excelente. Muito boa. Nós podemos dar essa assistência aí nesses tempos, né, doutor? Tem que ser, né? E, com certeza, se não anotou o endereço, ligar na OAB Paraná, com certeza vai ser passado também. Eu mesmo no Disque Prerrogativas, né? 0800-643-8906. Quem não tem, anota aí, que é importantíssimo. Doutor, vamos falar agora da sua experiência enquanto procurador da OAB, né? O senhor, então, advogando para os advogados, né? Então, em causas... comecei a trabalhar na OAB em janeiro de 2006. Fiquei quase 13 anos lá, e na grande maioria como procurador-geral. E uma das funções, ou pelo menos a função que eu mais gostava, era a defesa das prerrogativas. Então, a procuradoria, além de toda a questão
dos processos que a OAB era parte, desde execução, mandado de segurança, a gente fazia também a defesa dos advogados, os advogados que necessitavam de algum apoio relacionado a prerrogativas, era a Procuradoria que fazia, e eu, com grande honra, comandei a nossa Procuradoria por bastante tempo. E a gente atendia o 0800 e atuava também em processos judiciais. Então, o advogado que pedia assistência por ser indiciado ou denunciado pela prática de crime, era a Procuradoria da OAB que atuava na defesa dele. Até mesmo em habeas corpus. Eu cansei de fazer habeas corpus em defesa dos colegas advogados. Foi uma coisa muito legal. Eu já brinquei com o Dr. Cássio que eu aprendi a advogar nos corredores da OAB e eu tenho muito, muito orgulho disso. Assim, eu também, enquanto membro atuante da ordem, né? Nós que somos voluntários, né, doutor? Essa experiência de ordem, eu acho que é muito vantajosa. Aconselho todos os colegas que puderem a participar. Primeiro porque auxilia a nossa própria causa, né? Nós ajudamos que seja valorizada a nossa profissão. E aí, enquanto defensor de prerrogativas, como o senhor, a gente acaba se apaixonando mesmo, porque nós não aceitamos desaforo, né? Tem que ter respeito por nós. Eu digo sempre que assim, nós não somos melhores que nenhuma autoridade, mas não somos piores também. É isso de fato, mesmo. Tem que ter aquela respeito mútuo. É mesmo, isso mesmo. A gente vê tanta barbaridade, Caldeira, que a gente fica meio sem paciência, né? Eu não tenho mais paciência para delegado que não deixa o advogado ter acesso ao cliente, que não deixa o advogado ter acesso às peças do inquérito. Tem coisas que eu nem gosto mais de ver muito, porque eu perdi a paciência. Então, para a gente arranjar uma confusão, não é muito fácil. Não é difícil. Mas, como presidente da Comissão de Prerrogativas, a gente tem que sempre manter a calma, pensar que é um colega que está precisando da nossa ajuda e da melhor forma possível auxiliá-lo para que a prerrogativa dele seja respeitada. Sim, e pela nossa experiência aqui, também quando contamos com o auxílio da OAB Paraná, Comissão de Prerrogativas, né, doutor? 90% das questões nós resolvemos conversando, né? De forma amistosa, política. Porque eu sempre digo aqui que a Comissão de Prerrogativas também é uma comissão política, né? Muitas vezes os colegas têm alguma situação, por exemplo, uma delegacia de Maringá exigia o agendamento prévio. É violação de prerrogativa. Aí os caras, não, fazem mandado de segurança, vamos fazer mandado de segurança. O que eu disse, por exemplo, nessa situação? Falei, olha, e se fizermos um mandado de segurança e der errado? Não é melhor nós tentarmos a via amistosa primeiro? E deu certo. Porque a OAB ainda é muito respeitada. Eu percebo isso quando atuo aqui. As autoridades, assim como nós não queremos problemas, eles também não querem, né? Claro. Você sabe que o nosso sucesso, o sucesso da OAB Paraná sempre foi esse. A OAB Paraná foi a primeira a ter um setor profissionalizado para a defesa das prerrogativas. E foi a primeira a criar um 0800 para isso. Foi na gestão do Dr. Alberto de Paulo Machado, que foi, para mim, revolucionária em relação a prerrogativas. E o nosso sucesso era esse. A gente entrava em contato com a autoridade e falava, olha, doutor, está acontecendo isso, isso não pode, isso é contra a lei, o advogado tem essas prerrogativas. E acho que 90% das vezes a gente conseguia resolver. O que tornou o sucesso, né, do nosso sistema de defesa. Tem situações muito legais, Caldeira, como um juiz que não quer atender advogado. Várias vezes. A gente ligava para o juiz e falou, doutor, o colega está aí, ele tem direito, não vou receber, estou fazendo outras coisas, não sei o quê. Eu falei, não, doutor, mas é direito dele, o CNJ já fixou esse entendimento, não. E tá bom, o senhor que sabe, e desligava o telefone. E esperava uns minutinhos para ligar para o colega. Ele ligava para o colega, acaba sendo atendido. Muito obrigado, fui atendido. Então, a autoridade sabe o que é direito, o que é prerrogativa e que não pode ser violada, né? E hoje nós temos aí, graças a Deus, tivemos o êxito aí em criminalizar a violação de prerrogativas, né? E até enquanto, na outra gestão, por exemplo, que eu presidi a comissão, nós tínhamos um máximo desagravo. Não que era no todo ruim,
mas não gerava nenhuma consequência. Creio que seremos mais respeitados agora. O senhor tem alguma impressão com relação a isso já? Você sabe que as autoridades estão mais receosas, né? Estão mais receosas. Como eu estou só à frente da comissão, eu não sei te precisar se a OAB Paraná já ingressou com uma notícia-crime, com uma ação criminal contra alguma autoridade pública. Eu acredito que sim. Hoje quem está comandando as prerrogativas na OAB Paraná, o diretor de prerrogativas, é o nosso querido Alexandre Salomão. E o Alexandre não é de levar... De passar um pano, não. Para casa, não. Não é. Então, só que a gente tem que fazer isso de uma forma com muito zelo, né? A gente tem que ver se houve mesmo crime, saber exatamente quais foram os fatos, para daí entrar com a notícia-crime. Mas eu tenho certeza que, se for preciso, a OAB do Paraná vai entrar, sem dúvida nenhuma. É uma questão importante que percebi enquanto atuante da Comissão de Prerrogativas, e ainda auxilio a comissão, né, no trabalho aqui. Aliás, o doutor Diego Marchiotti, nosso presidente aqui, tem feito um excelente trabalho. Temos já um número de telefone próprio, um disque prerrogativas da cidade, com plantão. Mas, assim, o advogado tem que conhecer a prerrogativa. Claro. Porque muitas vezes nós só vamos lá carregar o corpo, não tem o que fazer. Né? Às vezes aquele ato que o advogado se calou e consentiu a violação, não tem resolução depois. Não é mesmo, doutor? Não tem. Caldeira, você sabe que eu sempre falo que conhecer as prerrogativas é libertador. O advogado que conhece suas prerrogativas, a advocacia dele muda de nível, completamente. Muda de nível numa audiência, muda de nível num julgamento, ele vira outro advogado. Isso, e não é difícil, você só leu o artigo 7. É ferramenta básica. Nossa, e você muda. Ela liberta a sua advocacia, ela abre os horizontes da sua advocacia. Então eu gosto dessa frase de que as prerrogativas são libertadoras. Fato. Então, impressionante é que ninguém conhece. Quando eu vou falar de prerrogativas, em qualquer lugar, mesmo para advogados, mesmo para estudantes, a primeira coisa que eu pergunto é: quem já leu o artigo 7º? Lei 8.906, para quem não sabe. Isso. Eu pergunto: quem conhece todas as prerrogativas? Pouquíssimos conhecem. Que é uma coisa terrível. Nossa presidente presente, desculpa, doutora Ana Cláudia. A Ana Cláudia está conosco. Obrigado, doutora Ana. Grande apoiadora aí das prerrogativas. É uma promessa nossa, né, doutora? Nossa diretoria. E legal. Tudo bom, Ana? Então, saber as prerrogativas é fundamental. E até as prerrogativas que você acha que você não dá muito valor. Né? Tem uma prerrogativa que fala que é direito do advogado permanecer sentado ou em pé, em qualquer sala de audiência, eu não me recordo bem. Você pensa assim, putz, mas que bobagem, mas ela é fundamental para a independência do advogado. Uma vez eu estava acompanhando pela OAB um júri de uma advogada que tinha sido morta. Um júri muito pesado, e eu, aqui no Tribunal do Júri de Curitiba. E eu estava acompanhando o júri pela OAB e estava de pé acompanhando o júri. E veio um policial militar e fala: doutor, senta lá. Eu falei: opa. Ele falou: não, senta ali. Eu falei: não vou sentar. Não, pode sentar. Eu falei: não vou sentar, vou ficar aqui em pé. É meu direito ficar aqui em pé, eu vou ficar. E o cara ficou meio assim e foi para lá. Eu acho que eu fiquei uns 60 minutos em pé, só de birra, porque eu já não me aguentava mais em pé. Mas eu fiquei até dar o intervalo da sessão, fui até lá, chamei o juiz, falei: olha, eu estou aqui acompanhando, já tinha falado com ele, estou acompanhando pela OAB, e é meu direito ficar em pé ou sentado, sair, entrar, esse é meu direito. Ele me pediu desculpa, falou que eles estavam com medo de que viessem tirar o réu do júri, mas pediu desculpa, ele sabia que era meu direito e eu exerci. Então, é fundamental a gente conhecer todas as prerrogativas.
Se a autoridade também vem e fala com o jeito, doutor, será que pode ali, né, com a educação? Agora, quando manda, é duro. Me fala o motivo, né? Me fala o motivo. Eu tive uma situação também muito próxima à delegacia, de madrugada, a época que era tudo escrito, não era gravado, então tá ali o interrogado falando e a escrivã digitando, e eu tinha o costume de ficar um pouquinho de lado, vendo já se ela estava escrevendo exatamente o que estava sendo dito ou não, e ela pega e fala assim, doutor, o senhor senta lá. Aí eu falei, não vou sentar, vou permanecer aqui, exatamente isso. E para ajudar, ela disse para mim assim, doutor, eu estou cansada, já está quase acabando o meu expediente, eu estou sem paciência com o advogado. Eu falei, senhora, eu também saí da minha casa de madrugada, né? Também estou trabalhando, eu vou permanecer aqui, em pé, e aí a funcionária pública me vira o monitor para eu não acompanhar para a parede. Então aí virou um trupé, né? O senhor imagina. Mas a gente vê que se é um colega que não conhece as prerrogativas, até essa prerrogativa é muito simples, eu não teria essa tua postura. Né? Teria... E senta. Mas o delegado interviu, foi resolvido, chamou atenção. E outra coisa, o advogado tem que lembrar que se o advogado não conhece prerrogativas, não podemos esperar que todas as autoridades conheçam. Não é mesmo, doutor? Então, quando você conhece, fala, olha, esse é o meu direito, está lá em tal artigo, tal lei, pelo menos faz a autoridade pensar, né? É isso mesmo. A gente senta quando a gente quer sentar, a gente fica de pé quando a gente quer ficar. Então, isso é uma escolha nossa. Exatamente. E temos acesso ao inquérito, a qualquer processo que não esteja sob sigilo. Você sabe que... Independente de procuração. Exatamente. Essa prerrogativa, não tenho dúvida de te falar que é a mais violada, né? Com o processo eletrônico tem diminuído um pouco, mas essa é a mais violada, de não ter acesso aos autos. Com o coronavírus, a gente tem muita violação de acesso aos clientes presos. Mas é uma situação bem muito delicada, né? Muito delicada. Porque a gente pode levar a doença para dentro da cadeia, e que é uma coisa terrível. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter uma paciência um pouco maior, né? Uma paciência um pouco maior. Bom senso, vamos dizer. Saber quando a gente precisa realmente ir, se não tem outros meios. A gente já conseguiu, que foi uma coisa muito legal aqui no Paraná, que foi o parlatório virtual. Então, a gente consegue hoje ter acesso aos presídios de forma eletrônica, de forma online, né? E a gente está tentando levar isso, principalmente o nosso querido Alexandre Salomão, também para as cadeias e para as delegacias. Então, por enquanto, no tempo de pandemia, é uma solução muito legal. Então, de a gente conversar com o cliente, ou por telefone, ou por Skype, qualquer forma que a gente consiga ter esse acesso. Olá. Na internet aí. Opa, voltamos. Voltou. Doutor, inclusive com relação ao parlatório virtual, parabenizar o OAB Paraná por esse convênio que fez com o DEPEN. Inclusive tivemos um problema no início, né? Acho que o secretário de Segurança Pública nos boicotou, aí entraram com mandado de segurança e resolveu devolver o serviço. Eu já atendi no parlatório virtual e eu achei muito bom nesse caso. É bom. Você se entrevistar com preso, né? Sim, depois que acabar a pandemia, é uma alternativa, né? Então o advogado escolhe se quer falar de forma virtual ou se quer falar presencial. Mas a gente volta naquele temor, né? Que não vire regra. É uma alternativa e não uma regra. Mas a OAB não vai deixar. Nós, advogados, não vamos deixar, porque unidos nós somos mais fortes. É isso aí. É isso mesmo. Doutor André, o senhor teve alguma experiência agora nos tribunais superiores de atendimento? Não. Tem ouvido alguma reclamação? Não, ainda não tive. E também a gente está ouvindo muitas reclamações com relação às audiências, né? Audiências de instrução criminal, com alguma dificuldade, até dificuldade de equipamento, de testemunhas.
é uma coisa que eu vejo com muita preocupação. E acho que a gente tem que começar a usar mais essa decisão do CNJ recente, de que, havendo qualquer necessidade, o advogado pode pedir o adiamento da audiência. Então, se o colega advogado, por algum motivo, que não consegue, que a testemunha não tenha condições de ter um equipamento para fazer a videoconferência, ou não consegue ir até o escritório do advogado, a gente tem que usar desse instrumento e pedir o adiamento. Porque, assim, dependendo da testemunha, às vezes na casa dela não tem acesso à internet de qualidade, né? Fica oscilando, é terrível. Né? Tive essa experiência essa semana, como eu já disse. Acabou se resolvendo, mas de uma forma muito desagradável, muito custosa, né? Para todo mundo. Então é isso aí. Se tiver prejuízo para o réu, somente o advogado criminal tem que exigir que né, seja adiado para não deixar o cliente ser prejudicado. Porque, lembrando sempre, nós não temos que agradar, nem se preocupar em agradar ou desagradar a autoridade nenhuma. Nós temos que atender bem nosso cliente. Isso, né, apresentar um bom resultado. E com uma prova mal produzida, fica difícil depois. Muito, muito, muito difícil. A gente tem que agradar só o cliente que nos outorga a procuração. Só ele, né? Sem dúvida. Doutor, e com relação... desculpe. Não, essa semana eu ia ter, segunda-feira que passou, ia ter no órgão especial uma sustentação, só que foi adiado o julgamento, então não tive essa oportunidade. Eu queria que tivesse o julgamento por causa da live de hoje, para falar como que foi, mas infelizmente foi adiado. Sim. Como nós queremos falar de advocacia na prática, doutor, e acho que quase que vencemos essa questão dos tribunais, vamos dar uma dica para os colegas aí de como atuar, de fato, no caso de fazer uma sustentação oral, a importância, doutor Andrei, você pode nos dizer, de levar memoriais com antecedência, porque o advogado, eu vejo, às vezes, designa o julgamento, ele vai lá e sustenta no dia, ninguém viu nada, e aí a gente cansa de ver o desembargador dormindo, né? Ou o advogado vai lá e fica lendo jurisprudência e artigo de lei. Dá uma dica aí para os colegas, doutor. Você sabe muito bem a importância de levar memoriais, né? Levamos juntos já, doutor. Sim, verdade. Despachamos juntos no tribunal. E é nesse momento que a gente consegue o resultado, né? Sentando na frente do desembargador, demonstrando o direito do nosso cliente. E eu acho, para mim, o momento dos memoriais é muito mais importante do que da sustentação. Concordo plenamente. Se você consegue convencer os desembargadores levando os memoriais, a sustentação é só para cumprir tabela, né? Então, acho que o importante eles vão com o voto pronto, já trocaram o voto entre si, então no gabinete, conversando vis-a-vis que a gente tem um resultado. Eu me lembro uma certa feita que levei os memoriais e quando eu vou sustentar, o desembargador fala, doutor, nós entendemos pela procedência, o senhor quer ainda sustentar? Eu falei, não vou abrir mão dessa prerrogativa hoje, né? Então, vai que muda, né? Então, assim, é imprescindível mesmo. Sabemos que não vamos conseguir êxito em todas as ações, por isso que o advogado não pode prometer nada, mas quando a gente dá importância a esses detalhes, por muitas vezes fazemos a diferença aí na vida do cliente, principalmente do cliente preso, né? Pode ter a pena reduzida, uma absolvição, uma alteração de regime prisional, não podemos deixar passar nada. É um zelo que a gente tem que ter, isso é obrigatório, fazer memoriais bem feitos, levar, entregar para o desembargador, conversar com ele, isso é algo que todo advogado tem que fazer e sempre, sem exceção. Quando a gente está defendendo o cliente, a gente tem que defender da melhor forma possível, e a melhor forma possível é fazendo memoriais e despachando com o desembargador, não tem outra forma. Aliás, essa é a promessa que nós podemos fazer para o cliente, trabalhar com zelo e afinco. Claro. O resultado não dá para prometer. Claro, e você sabe que o coronavírus atrapalhou a gente muito nisso, né? Atrapalhou muito. Isso, quando a gente fecha um contrato, despachar com o desembargador está nele, né? Você levar os memoriais
faz parte desse contrato que você faz. E por videoconferência não é a mesma coisa, né? Tem um resultado bom, mas não é igual. Não é igual, não. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. É um sacrifício que a gente tem que fazer. Sim. E não tem como fugir disso. Sim. Eu até tive algumas reclamações de advogados. Não, mas eu queria ir lá falar. Falou, olha, colega, mas nós estamos num momento que realmente é sui generis, né? Quem imaginava uma situação dessa, surreal, né, doutor? Todo mundo andando de máscara na rua, sem poder ter contato, abraçar as pessoas. Ainda mais nós brasileiros, que somos aí muito afetivos, né? Sim. Ainda mais... É muito difícil. Muito difícil. Está sendo muito difícil, mas a gente tem que passar e abrindo mão de alguns direitos por algum tempo, e que depois que acabar toda essa situação complicada, volte tudo ao normal, volte a advocacia criminal da forma que era. Muita gente fala que não vai voltar, mas eu espero que volte, porque esse contato com as autoridades públicas é imprescindível. Vamos lutar para que volte. E assim, mais uma vez, falar para os colegas, embora não esteja dando para despachar pessoalmente com a autoridade, que contate o tribunal, envie memoriais, né? Agende uma conversa com o desembargador posteriormente. Eles estão fazendo isso, e ainda que não seja da melhor forma, pode também fazer muita diferença no processo. Com certeza, é isso mesmo. Doutor Andrei, acho que seria isso hoje. Meu amigo, eu estou à disposição. A OAB Maringá é uma OAB impressionante, eu gosto muito, uma sede belíssima, sem dúvida, uma diretoria fantástica, advogados fantásticos, e uma cidade que eu gosto muito e admiro muito, a advocacia de Maringá. Então, para vocês, eu estou à disposição sempre, se precisar de alguma coisa aqui da Comissão de Prerrogativas. Também sou presidente da APACRIME, se precisar da APACRIME, estou à disposição para ajudar os colegas da melhor forma possível. A APACRIME, para quem não sabe, é a Associação Paranaense da Advocacia Criminal. Foi, inclusive, que deu origem à ABRACRIM, não é, doutor? Isso mesmo. Foi a pioneira, foi a primeira associação, foi a APACRIME, fundada pelo nosso querido Elias Matarassade, e da APACRIME foi para o Brasil inteiro e surgiu a nossa ABRACRIM. Então, e ambas muito grandes parceiras da OAB, né? Trabalhamos conjuntamente em muitas situações. Muito parceiros. Nós somos a gente brinca que é a linha de frente da OAB. A OAB precisa, a APACRIM está lá para ajudar. Juntos somos mais fortes. Isso aí mesmo, meu amigo. Andrei, muito obrigado mais uma vez. Sei que faltava mais um tempinho, mas acho que nós tratamos de forma... O senhor tratou, né? De forma muito legal aí. O tema. Como eu falei, espero ter colaborado com os colegas. Tenho certeza que colaborou. Tomara. Gostei bastante. Estamos à disposição. Igualmente, meu amigo. Se precisar de mim, estou à disposição. E um forte abraço a todos e para você. Obrigado, doutor, por ter aceito o convite. Foi uma honra tê-lo conosco. Foi um prazer. Boa tarde. Um abraço. Tchau. Boa tarde.